Bem-vindos ao curso Entendendo a Ansiedade na Visão Integrativa. Vou compartilhar aqui com vocês o nosso material. Enquanto isso, me apresentar, bem-vindos, bem-vindas, principalmente para quem é novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos, sejam acolhidos e sintam-se abraçados. Vamos lá! Nosso curso, nossa proposta é o curso Entendendo a Ansiedade na Visão Integrativa, e durante essas aulas, que serão aulas dinâmicas, aulas curtas, e que a gente vai fazer bastante interação, tanto aqui quanto em outras redes sociais, vocês vão aprender a identificar sintomas comuns, sintomas que não são tão comuns assim, tá? Controlar e utilizar ferramentas e práticas integrativas no dia a dia de vocês, nesse controle de ansiedade. Aula 1, vocês vão identificar o que é ansiedade, como é que a ansiedade está funcionando aí no seu organismo, a nível físico, mental, emocional e energético, que é a visão integrativa, né? Nessa visão holística, nessa visão integral, os nossos campos, as nossas dimensões, elas são relacionadas, elas são interligadas. E quando um sistema ele não está muito bem, ele não funciona muito bem, compromete todo o resto, né? Quando a gente tem uma questão emocional ou uma questão mental, acaba interferindo no processo físico e vice-versa. Às vezes a gente está mal fisicamente, com energia lá embaixo, e acaba comprometendo o nosso estado emocional. A gente tende a ficar mais introspectivo, mais triste, né? Então tá tudo muito juntinho, interligado, tá bom? Não repara a voz não, que a garganta tá mal. A Pro aqui tá com a garganta mal hoje, mas vamos lá. Você aqui no nosso material, gente, esse material pode ficar disponível para vocês, basta a gente fazer uma interação aí no chat, ou então, eu vou deixar aqui no finalzinho, né, o meu arroba em outra mídia social, se vocês quiserem entrar em contato e encaminhar o e-mail para que eu disponibilize esse material para vocês, tá bom? De alguma forma, coloca eu quero nos comentários, coloca o e-mail que eu disponibilizo o material. Então, vamos lá. O que é a ansiedade? A ansiedade é algo natural do nosso organismo, tá? Não é algo ruim de todo mal, né? Como a gente fala, não é de todo mal. A ansiedade é algo natural e algo super importante porque faz parte do nosso mecanismo de defesa. O que não é bom no processo de ansiedade é quando a gente entra em desequilíbrio, entra em sofrimento psíquico e não consegue ter um controle dessa ansiedade. Está ali com esse sistema de alerta acionado o tempo inteiro. Aí não dá, né? Mas a ansiedade é uma emoção natural e que, por mais desconfortável que ela seja, ela tem um lado bom, ela é importante para nós. É um sentimento desagradável, gera apreensão, gera tensão, gera desconforto, normalmente diante de algo desconhecido ou estranho. Por que isso acontece, gera essa apreensão, essa tensão? Porque se trata de um mecanismo de defesa. Então, quando a gente está falando aí a nível biológico, o nosso organismo ele tem nossas estratégias, né? Estratégia de defesa, e quando ele se coloca num movimento de tensão, num movimento estranho, algo desconhecido, ele liga esse estado de alerta e automaticamente é disparado o sistema químico do cérebro, liberando alguns hormônios, a adrenalina e o cortisol, por exemplo, né? Que são os mais práticos, mais comuns aí de vocês entenderem. Então, podemos dizer que a ansiedade é uma antecipação de um perigo que ainda nem aconteceu, né? E que talvez não aconteça, isso acontece demais. Às vezes a gente está num processo de ansiedade e nem tem uma causa real. É algo que está ali no campo de pensamento, né? Na nossa psicosfera. Então, vamos lá. A ansiedade, ela se apresenta diante de um estímulo, que pode ser real ou imaginário,
que são os nossos pensamentos. Olha aí como está no material. Eu trouxe aqui uma historinha, né? Um exemplo. Ana, ela assiste as notícias, né? Os jornais locais todos os dias. E ela fica chocada com notícias ruins que ela assiste nos noticiários. Todos os dias, quando ela está voltando para casa, ela fica muito apreensiva, muito angustiada, porque ela teme ser assaltada. Seu coração acelera, as suas mãos começam a suar muito, e além disso, ela fica atenta a todas as pessoas, sabe? Ana fica ali no estado de alerta na rua, como se ela tivesse um radar ligado, tá super vigilante. Então, vamos lá. Na cabeça de Ana, nesse caminho de volta para casa, o que é que Ana está pensando? Ana está pensando, ai meu Deus, e se me assaltarem? A cidade está muito perigosa, e se alguém me matar, me sequestrar? Então, Ana, ela começa a pensar em um monte de catástrofes, né? Ela sofre por antecipação, mesmo que ela nunca tenha passado por algum episódio de assalto, ou que tenha sido assaltado uma vez, né, dentre várias que não foi. Então, Ana, ela passa por esse processo de tensão, de apreensão e liga esse sistema de alerta da ansiedade. Automaticamente é disparada a adrenalina e o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a gente percebe aí que esse perigo que Ana está pensando, ele não é real, ele é imaginário. Existe sim a possibilidade de acontecer alguma coisa, né, um assalto, mas isso não significa que vai acontecer. Mas ela está em processo de ansiedade. Então, vamos trabalhar aqui também os sintomas. Isso acontece com vocês, a historinha de Ana? Compartilha nos comentários como vocês se sentem, né, com relação à segurança. A ansiedade, ela está muito ligada ao medo, né? E às vezes medos que não são reais. A gente cria ali nos pensamentos e aí a gente não consegue controlar, colocando esse sistema de alerta para trabalhar o tempo inteiro. Ninguém merece, né? O órgão não tem organismo que suporte, gera um desequilíbrio físico, gera um desgaste emocional, gera uma série de outros fatores também, né? A energia fica minada, dá muito cansaço, porque pensar cansa, acionar uma descarga de adrenalina exige muito do nosso organismo, então tudo isso tende a desgastar nosso sistema energético. E aí o fluxo sanguíneo ele fica em desequilíbrio, o funcionamento dos órgãos fica em desequilíbrio e acontece uma série de outras questões, inclusive perdas de algumas habilidades que são comuns, né, que nós temos de forma comum na nossa vida. Mas eu vou falar mais na frente, em uma outra aula, sobre algumas distorções, sobre alguns sintomas que não são tão comuns e que às vezes a gente nem sabe que é ansiedade, mas é ansiedade, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho desses sintomas que são mais comuns e que trabalham, ó, compromete, ó, o nosso sistema integral, nosso sistema físico, nosso sistema mental, que é o nosso cognitivo, os nossos comportamentos, as nossas emoções e o nosso sistema energético. Então, lá nos sintomas físicos, vamos lá. Frequência cardíaca aumentada, palpitações, sensação de falta de ar, respiração rápida, ofegante, né? Sensação de aperto no peito, pressão no peito, sensação de sufocamento, vertigem, tontura, suor nas mãos, nos pés, nas axilas. Olha como compromete os sistemas do nosso organismo a nível físico, né? A nível biológico. Calafrios, náuseas, dor no estômago. Dor no estômago porque, na visão integrativa, o estômago ele é o nosso centro emocional. Olha como está interligado. A gente está falando de sintomas físicos, mas compromete lá no nosso sistema emocional, porque o estômago é o nosso centro, é o nosso plexo solar. Então, compromete aí o estômago, diarreia,
porque está interligado, né? A parte do estômago, intestino grosso, então dá diarreia, tremores, sensação de formigamento, dormência nas mãos, nos braços, nas pernas, fraqueza, sensação de desmaio. Olha a fraqueza mexendo no nosso sistema energético, a gente fica sem energia, tensão muscular, rigidez, boca seca. A gente tensiona essa região do maxilar. Tem gente que desenvolve até bruxismo, porque começa a tensionar essa região e essa rigidez vai descalcificando, né? Vai fragmentando os dentes. Deixa eu subir aqui agora para a gente falar dos sintomas que também são comuns, vocês devem conhecer vários, cognitivos, né? A nossa mente, como é que funciona? Receio de perder o controle, de não conseguir enfrentar a situação temida, dá muito medo, a gente fica com muito receio de não conseguir controlar ou de acontecer algo muito pior. Pensamentos, imagens, lembranças assustadoras, preocupações voltadas para os danos físicos, deixa eu ver, ou morte. Tem muita gente, muito paciente meu que chega, dá entrada, né, lá no consultório, se queixando de dor, que está infartando, que pesquisou no Google até, e que dor no peito, dor no braço é princípio de infarto. Isso é da ansiedade, é uma preocupação voltada para um dano físico ou para a morte, né? A sensação de morte, de fato. Às vezes não, né? Normalmente são questões da mente, não são reais. Receio do julgamento ou da avaliação negativa dos outros. Então, se a gente já tem um medo do julgamento, a gente já tem aí alguns processos de traumatização que nos faz ter medo de julgamento. Isso na ansiedade se acentua muito, a gente deixa de fazer muita coisa, medo de enlouquecer, porque a falta de controle é muito grande, dificuldade de atenção, confusão, fácil distração, desculpa, hipervigilância, a pessoa fica assim, ó, paranoica, olhando para tudo e para todos, memória fica comprometida, dificuldade de raciocínio, de concentração, então interfere muito no desenvolvimento profissional e pessoal também, né? Compromete bastante a questão da mente, a questão cognitiva. Comportamentais, o que é que acontece com os nossos comportamentos? A gente começa a evitar situações, né, lugares ou sinais de ameaça. As pessoas começam a ficar mais em casa, não quer sair para lugar nenhum, não quer se divertir, às vezes não consegue trabalhar. Fica uma busca frenética por segurança, agitação, balanço de pernas, andar para um lado e para o outro, aquela sensação de inquietude, hiperventilação, paralisia, imobilidade. Esses sintomas não são tão comuns. Aí são perdas de algumas habilidades que estão relacionadas à nossa motricidade, que estão também relacionadas ao nosso comportamento, ó. A paralisia, a imobilidade, a hiperventilação, dificuldade para falar, ou aquela fala atropelada, gagueira. Então, recentemente eu vi até uma matéria de uma eu vou disponibilizar o link aqui na descrição dessa aula, como material complementar. Eu vi uma matéria de uma artista que ela teve um problema na fala, ela perdeu a fala por conta da ansiedade. E às vezes, gente, não é porque assim, eu fiquei ansiosa para fazer uma apresentação de trabalho, eu fiquei ansiosa para me comunicar na frente de outras pessoas porque eu tenho dificuldade de comunicação. Não é o caso. Num processo de ansiedade, alguns desses comportamentos aí que não são tão comuns, né? Alguns desses sintomas que não são tão comuns, traz essa perda de habilidades que são naturais, como falar e andar, tá? Vamos falar agora um pouquinho dos emocionais.
nervosismo, irritabilidade, tensão. Olha a tensão, a sensação, o sentimento de tensão, que também acaba tensionando toda a musculatura. Olha como sempre eu estou falando de alguns sintomas de alguma determinada dimensão e que está intimamente relacionada com outras dimensões, porque a visão integrativa é essa. Nós somos biopsicos, sócios e espirituais. Está tudo interligado, a gente não consegue tratar um fragmento, né? Como a medicina ocidental, ela sempre faz assim, ó, você está com dor de estômago, vai lá no médico de estômago, tomar um remédio para o estômago, melhorar a alimentação e pronto. Não resolve, porque o estômago está interligado com as nossas emoções, é o nosso plexo solar. Então, como é que eu vou tratar o fragmento físico sem tratar o emocional? Né? Hoje os médicos eles já falam mais sobre isso, né? Inclusive eles trazem um diagnóstico como gastrite nervosa, como alguma coisa condicionada à questão emocional, ao estresse. Então hoje a gente consegue acessar muito mais esses diagnósticos que estão ligados com o nosso emocional e outros campos, né, da nossa visão integrativa. Olha lá, sentir-se aterrorizado, assustado, apreensão, impaciência, frustração. Existe aí um sentimento de frustração muito grande das pessoas que sofrem com ansiedade, porque muitas vezes uma pessoa ansiosa ela não consegue fazer pequenas coisas, como questões de cuidado mesmo diário, higiene diária. Então, às vezes, a pessoa ela não consegue fazer o simples, o básico. Para tudo ela precisa de auxílio, para tudo ela precisa estar ali assistida por alguém, né? Para impulsionar esse processo. Isso dá muita frustração. Ok, então tá aí alguns sintomas que são comuns e outros que não são tão comuns. Fez sentido para vocês? Gostaram da aula 1? Conheceram mais um bocadinho aí da ansiedade? Conta aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o like. É bem importante, gente, que vocês deixem um like aqui no vídeo, para que o YouTube entenda que esse canal ele é bacana para as pessoas, que ele instrui as pessoas de alguma forma. Compartilhe esse vídeo também com as pessoas que têm essa dificuldade. Muita gente sofre de ansiedade e às vezes não consegue identificar nem as coisas básicas, né? Vai lá e pesquisa no Google e acha que está muito doente, que vai morrer, porque é um processo da própria ansiedade. Então, traz essas pessoas para cá, para a gente trocar bastante figurinhas durante esse curso. Vai ser uma proposta bem bacana aqui para ajudar as pessoas, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula. Deixa agora descompartilhar aqui e encerrar a nossa aula 1 para não ficar uma novela, minha gente. Né? Prometi que as aulas eram dinâmicas, mas eu falo demais, não tem jeito não. Mas vamos lá. Não esquece de deixar os comentários, viu, gente? Pelo amor de Deus. Eu amo quando vocês comentam nos meus vídeos. Beijos!